Agenda Maior é mais um conteúdo que Século Diário leva a você. Neste programa de estreia, o convidado é o professor Guilherme Henrique Pereira, mestre em Ciências Econômicas. Henrique Pereira fala sobre a política econômica e suas influências na sociedade. Veja a entrevista. Qual é a avaliação que você tem disso hoje? Como é que você encara o Brasil como professor de economia, como estudioso da política econômica? Como é que você encara isso hoje? Como é que o Brasil está na sua avaliação? Ô Roberto, eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa conversa, e você veio aqui para falar daquilo que eu mais gosto, que é falar da sociedade brasileira, da economia, etc. Infelizmente, eu não tenho uma avaliação muito positiva sobre a possibilidade da política econômica em curso ajudar o Brasil a sair da crise. Se você olhar aí uns 30 anos, desde 80 para cá, nós tivemos períodos de baixo crescimento até 2002, 2013. A gente teve uma exceção que melhorou, que o Brasil andou crescendo a taxas significativas até 2010, entre 2003, 2010, 2011, e a partir daí a gente entra em recessão, estagnação e continua isso até hoje. Eu tenho uma avaliação assim, que a questão da política econômica é uma questão de técnica, de modelo, mas é principalmente porque na hora que você vai aprovar as leis que de fato instrumentalizam a política econômica, que torna as propostas operativas, você depende de leis, e as leis passam para o Congresso, então passa pelo filtro da política. Então é a correlação de forças políticas que está ali no Congresso, que dá na pressão ao Executivo, é que vai de fato dar o norte da política econômica, né? Então o que acontece? Desde 1980, né, em 1980 o Brasil concluiu um ciclo de desenvolvimento. Ele tinha uma meta, fazer a industrialização, e fez a industrialização até 1980. Acontece que a partir dos anos 80, o padrão tecnológico muda no mundo, né? E a gente entra na chamada economia do conhecimento. E nós não acompanhamos. E nossa correlação de força política, que dava a resultante da ação do governo, não estabeleceu esse caminho do investimento no conhecimento. Então, desde lá, nós temos um cabo de guerra aí. A gente vai uma hora para essa política liberal, pela política do fornecimento de matérias-primas, pela política de submissão ao mercado internacional. Tem hora que a gente avança no conhecimento, houve investimento aí em vários momentos na política científica e tecnológica. Quer dizer, nós aí por volta de 2008, 2009, por aí, a gente estava com um orçamento no Ministério da Ciência e Tecnologia da ordem de 6 bilhões. Era 800 anteriormente, chegou a 6. Agora, hoje, não tem nem orçamento. Você tem corte para todos os lados. E a situação piorou com esses cortes recentes na área da educação, né? Na área da pesquisa, né? E que atinge diretamente isso que você está falando. Exatamente. Né? Então, assim, a minha avaliação é que, enquanto a gente não estiver ouvindo falar em projetos nesta área do conhecimento, que vai... Por que conhecimento? Mas conhecimento é educação, investimento em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia, etc. É isso que vai alavancar a competitividade das empresas no mercado internacional. Então, sem essa presença, sem essa base de inovação nas empresas, elas não serão competitivas no mercado internacional. A gente vai ter que ficar vendendo soja, vendendo minério de ferro, que todo mundo sabe que é de baixo valor agregado. Você está falando, você está tocando num ponto que você aborda no seu livro, está aqui seu livro, vou até mostrar aqui, Economia, Governos e Suas Políticas, você lançou em dezembro, né, recentemente, e que você aborda isso, um dos entraves que você cita no seu livro é a correlação de forças, é a junção. Você falou aí que quem aprova as leis é o Congresso e tal, e nos estados
são as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores e tal. Isso. E que há uma influência política na condução da política econômica, dos projetos, dos programas de economia. Isso é bom ou ruim? E aqui no Espírito Santo, principalmente. Olha só, pode ser ruim para o desenvolvimento, dependendo da linha que tomar, e pode ser bom. Entendeu? Se nós tomarmos, nós olharmos para estados brasileiros, como Santa Catarina e São Paulo, Sim. Onde é bem explícito o investimento em conhecimento, né? São Paulo tem vários institutos de pesquisa, tem várias universidades estaduais. Então, se olhamos para lá, para esses dois estados principalmente, mas, de uma maneira geral, podemos ver que quem desenvolveu, continuou crescendo a partir dos anos 80, foram os estados que investiram em conhecimento. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? Ceará. Na comparação do Espírito Santo, avançou mais do que nós. Pernambuco. A que também. se deve isso? Então, aqui, então assim, no aquela território história. capixaba, a que se deve isso? Se a cultura local, né, pode ser ruim, aí eu acho que o Espírito Santo é um bom exemplo, quando a preocupação grande aqui das forças políticas que definiram e definem até hoje a política local de desenvolvimento, está voltado, no caso nosso aqui, para o comércio. Sim. Não, o comércio não é um gerador de riqueza. O papel do comércio é tornar a riqueza que está disponível na França, ou em São Paulo, em qualquer outro lugar, na Expressa em mercadorias, e tornar essa mercadoria disponível aqui. Então, é apenas assim, eu quero ir ali no comércio e encontro alguma coisa disponível. Então, o papel do comércio é trazer isso de lá para cá. Mas ele não é um gerador de riqueza, né? O gerador de riqueza é onde você tem produção de mercadoria. Se produzir mercadoria hoje, tem que ter conhecimento. No nosso caso aqui, a gente perdeu 40, 50 anos de possibilidade de evolução, preso à ideia de que a nossa vocação era o comércio exterior. Comércio exterior e exportamos commodities, né? Exatamente. E só commodities, né? Então, o discurso que a gente teve aqui, justificador da política local de desenvolvimento, que chegou a representar 40% de renúncia fiscal aqui no Estado, voltada para estimular comércio, que não é... Você está tocando num ponto. Semana passada, nós estamos em setembro, final de setembro, logo depois do início da segunda quinzena agora, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto do governo de transferência de créditos do ICMS, que vai beneficiar os programas de incentivos fiscais, o Investe, o Compete, que é a manutenção desse mesmo modelo que você acabou de falar aí, de incentivos fiscais de grandes empresas, de empresas que já estão estabelecidas aqui, e não vai mudar nada, vai continuar o mesmo modelo, é isso? Agora a gente tem definições de âmbito federal que tentam suspender essa questão do incentivo fiscal. Mas eu sempre fui, há muito tempo, desde que eu comecei a me dedicar mais ao estudo dos modelos de desenvolvimento estaduais e nacionais, eu sou muito contra essa renúncia fiscal. Sim. Porque o que acontece? Quando o governo reduz a cobrança de... Eu estou falando de uma maneira geral. Pode ser que tenha alguns casos em particular que se justifiquem. Mas, de uma maneira geral, aqui é assim, nós damos incentivos fiscais para todo mundo. Todo o setor aqui. De uma forma discriminada. Então, dessa forma discriminada, o que acontece? Você acaba, de certa forma, estabelecendo uma transferência de renda do setor público para os acionistas das empresas. No fundo é isso, porque você aumenta a lucratividade das empresas. Sim. E o Brasil tem uma coisa engraçada, porque aqui é o único lugar do mundo que dividendo pago para os acionistas não paga imposto. Né? Então, no final das contas, você amplia os dividendos, você aumenta o lucro das empresas, né? E isso transferido para as pessoas. Então, é um enriquecimento, é uma concentração de renda no plano pessoal, tá certo? E sem necessariamente aumentar a riqueza local. Então, a gente poderia trabalhar a competitividade das empresas de uma maneira muito diferente, investindo no ambiente externo da empresa. O que é isso? Educação,
As chamadas economias domésticas, institutos de desenvolvimento tecnológico. Sim. Então, nós estamos, e a própria infraestrutura física, estradas, energia, etc. Então, nós estamos investindo no ambiente que a empresa trabalha. Então, isso aumenta a competitividade da empresa e essa riqueza não é apropriada privadamente. E aumenta a concentração do lucro e das riquezas, né? Para um pequeno aumenta grupo, a competitividade, né, das empresas, exatamente, mas eu também crio um ambiente que beneficia a sociedade como um todo, inclusive na atração de investimentos de outros lugares para cá. Né? Você tem quer dizer, uma ideia, uma concepção absurda, essa ideia de que você dando incentivo fiscal para a empresa, você atrai investimento no seu local. Sim. Não, isso não é, isso e não, às vezes são empresas que já estão estabelecidas, já estão há décadas são estabelecidas. São empresas que viriam para cá mesmo. Exatamente. As empresas que estão vindo para cá recentemente, porque o que acontece é o seguinte, o outro estado ali do lado também dá um incentivo fiscal. Então a única coisa que acontece é um jogo de soma zero. Eu dou incentivo fiscal aqui, aí o governador de lá do outro estado também dá, a empresa fica olhando qual é a melhor localização. Se nenhum dos dois desse o incentivo fiscal, ela ia se estabelecer a melhor localização para ela, do mesmo jeito. Ela viria de Essas empresas forma. que vêm aí para o norte do estado do Espírito Santo provavelmente viriam do mesmo jeito, porque são empresas do Rio Grande do Sul, Sim. que estão olhando o crescimento do Nordeste, ou estavam olhando o crescimento do Nordeste, né? E lá do Sul, elas estavam a 3 mil quilômetros para alcançar o Nordeste. Daqui elas estão 1.000 e conseguem estar alcançando o mercado de São Paulo e Rio de Janeiro com a mesma distância que elas estavam quando estavam lá no Sul. Não mudou nada. Elas estão aqui a 1.000 quilômetros de São Paulo, estavam lá a 1.000 quilômetros de São Paulo. Só que aqui, elas não estão mais a 3 mil quilômetros do Nordeste, que é o mercado que elas visavam aqui. Há um agravante aí, que é a condução da política, a política mesmo, de quem está os governos estabelecidos, que eles se reduzem o seu poder de decisão, que passam a ser gerido pelo mercado, pelo mundo empresarial, a partir desse modelo, não é? Quer dizer, as empresas, o mercado, o Deus mercado, é quem conduz a economia, que, como você falou no início, que formulam as leis, que fazem as leis, né? Isso aí, a situação que nós estamos vivendo é extremamente negativa. Você concorda com isso? Não, claro que eu concordo. O meu sonho de um plano... Não é proibido sonhar, né? Não é proibido. Então vamos sonhar com a possibilidade. Eu acho que agora nós teríamos até um ambiente muito bom para sonhar isso, porque com as questões que mudaram esse cenário de incentivos fiscais no Brasil, em especial no nosso caso aqui do Fundap, então eu acho que criava um ambiente de possibilidade de rearmação das forças políticas para mudar a política. Em que sentido? Aí eu falo do meu sonho agora. De um governante que tivesse preocupado com um investimento na educação, na melhoria da infraestrutura, enfim, na melhoria do ambiente externo às empresas, né, da inovação. Mas, ao contrário, aqui no Espírito Santo foi criado uma coisa, um mito, né? É o mito do investimento com recurso próprio do Estado. Sim. Então, isso é algo que a gente precisa combater, porque os governos arrecadam impostos todo ano. E esses impostos têm que ser devolvidos para a sociedade em benefícios. Melhoria da saúde, melhoria da educação, etc, etc. Em bens comuns, então, né? Comunitários. Exatamente. Né? Então, não justifica guardar dinheiro em poupança, em aplicação financeira em banco e deixar de fazer o investimento nos hospitais, nas escolas e assim por diante. Então, aqui no Espírito Santo, então assim, falar assim, nós estamos muito bem, nós temos superávit fiscal. E daí? O dinheiro tem que ser investido, né? Tem que ser investido. Né? Não faz sentido você guardar dinheiro agora, porque se você precisa de escola, se você precisa de saúde, e não fizer agora, deixa aplicado no banco, o rendimento do banco não vai permitir que faça no ano que vem. E por que não há nenhuma justificativa plausível para você ter esse tipo de comportamento, essa tese? Quer dizer, mas, no entanto,
o discurso, o marketing político acaba colocando isso aí como prioridade, a ideia de fazer déficit. Resumindo, eu quero dizer o seguinte, a questão do déficit do Estado é simplesmente uma opção entre você investir mais no presente, investe mais no presente, beneficiando a situação presente, e você vai beneficiando a geração presente e vai beneficiar também a geração futura. A consequência é lógica. Se você investiu em hospitais, quando você guarda o dinheiro para gerar superávit, né, ou fazer fundos financeiros para guardar dinheiro, você está prejudicando a geração presente e a futura também. Porque o hospital que você faria hoje com 200 milhões, por exemplo, no futuro ele vai custar muito mais. Uhum. Então, o rendimento no mercado financeiro não vai acompanhar o aumento de preço. Né? Além do que, do ponto de vista social, você tem um custo alto, porque você deixou de beneficiar logo a população com esse dinheiro. A Agenda Maior entrevistou o professor Guilherme Henrique Pereira e vai voltar sempre na primeira e terceira semana de cada mês, às quintas-feiras. Até a próxima.